dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É bom ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para apoiar o nosso trabalho online e o nosso conteúdo. Nós estamos na temporada de narrar mitos gregos, né? Para que eles passem oralmente de uma geração a outra. Então, agora nós vamos narrar Hera, a deusa das deusas. Aqui do site de Lúcia de Belo Horizonte, né? Eventosmitologiagrega.com. Na mitologia grega, Hera é a deusa dos deuses, regente do casamento, retratada como majestosa e solene, muitas vezes coroada. Hera algumas vezes ostenta em sua mão uma romã, símbolo de fertilidade, sangue e morte. Um substituto para as cápsulas da papoula de ópio. Argos Panoptes foi um dos seus fiéis ajudantes, e em recompensa, após sua morte, ela o transformou em um pavão que passou a ser relacionado a ela. Íris era sua fiel servente e mensageira. Hera, a mais excelsa das deusas, é representada na Ilíada como orgulhosa, vaidosa, obstinada, ciumenta e rixosa. Possuía 7 templos na Grécia e mostrava apenas seus olhos aos mortais, usando uma pena do seu pavão para marcar os locais que protegia. Como esposa de Zeus, ela também tinha o poder sobre os fenômenos celestes. Podia derramar chuvas benéficas ou desencadear tempestades. A união de Zeus e Hera era como um símbolo de toda a natureza. O calor, as chuvas e os raios do sol que penetravam no solo através do casal fecundavam a terra. Presidia a casamentos e nascimentos, e era representada como uma respeitável matrona, conduzindo um cetro ou coroa. Em Roma, seu festival era chamado Matronalia, onde era tratada como Juno. Sua figura era considerada maléfica e vingativa, e ela não poupava seus inimigos e suas rivais. Hera teve 4 filhos, e nem mesmo com eles Hera foi condescendente. Hefesto, Ares, Hebe e Lítia. Hefesto, a divindade do fogo e dos metais, foi considerado muito feio e desajeitado quando nasceu. Hera jogou-o do monte Olimpo, tornando Hefesto coxo. Mas Hefesto aprendeu um ofício e se tornou um hábil ferreiro. Casou-se com Afrodite, que tinha muitos amantes, e seu principal rival era seu irmão Ares. Ares, deus da guerra e da violência, tinha Eris como companheira de batalha, deusa da discórdia. Ares amava o calor da batalha e exultava em derrotar o inimigo. Sempre foi repelido pelos deuses, pois estava sempre associado aos conflitos e terras sangrentas, usando sua força bruta e sem refinamento. Era amante de Afrodite, a esposa de seu irmão Hefesto, com quem teve vários filhos e também outros inúmeros amantes. Hebe, a deusa da eterna juventude, servia néctar e ambrosia aos deuses. Casou-se com Heracles, ou Hércules, quando ele foi aceito no Olimpo. E Lítia era a deusa responsável pelos partos, e foi convencida por Hera a antecipar o parto da irmã Alquimena para evitar que Hércules fosse rei da Grécia. Segundo as lendas, teria ainda gerado sozinha Tifão, um monstro terrível que trazia o corpo coberto por escamas, cabeças de dragão, entre os dedos lançando fogo dos olhos.
Hera e Zeus tiveram as núpcias no jardim das Hespérides, em eterna primavera. Como legítima esposa de Zeus, Hera foi considerada protetora das esposas e do amor legítimo. A deusa era excessivamente ciumenta e sempre estava irritada com as infidelidades do marido, perseguindo seus amantes e filhos gerados com deusas imortais. Hera possuía muitas rivais, entre elas a bela Calisto, por inveja da sua imensa beleza, que conquistara seu marido. Transformou-se numa ursa. Helena de Troia possuía a reputação da mulher mais bonita do mundo, e isso despertava a inveja de Hera. Outra de suas rivais foi Io, transformada em uma vaca e perseguida por ela em muitas partes da terra. O único filho de Zeus que Hera não odiava era Hermes e sua mãe Maia, porque Hermes demonstrou grande habilidade e inteligência, tornando-se mensageiro dos deuses. Hera também provocou a morte de Semele, quando ela estava grávida de Dioniso, e tentou impedir o nascimento dos gêmeos Apolo e Ártemis, filhos de Zeus e Leto. Para fugir da vigilância da esposa, Zeus se metamorfoseava em diferentes formas, como em touro, cisne, chuva de ouro, ou no marido da mulher desejada, como fez para seduzir Alquimena, mãe de Hércules. Quando Zeus engravidou a mortal Alquimena, Ilítia predisse que o primeiro neto do pai de Alquimena ia se tornar o rei da Grécia. Alquimena e sua irmã estavam grávidas. Hera, com ciúmes de Zeus, pediu a Ilítia que causasse o parto da irmã antes de 9 meses, e nasceu Euristeu, que se tornou rei da Grécia, posto que era reservado para Hércules, filho de Alquimena. Hera odiava sobretudo Hércules, quando ele nasceu para torná-lo imortal. Zeus pediu a Hércules que o levasse ao seio de Hera e o fizesse mamar. Ele sugou o leite divino com tanta força que feriu a deusa. Hera o afastou com violência, mas o leite continuou a jorrar e as gotas formaram a Via Láctea. Hera tentou matar Hércules quando ele era apenas um bebê. Com sua tentativa frustrada de matá-lo ainda criança, Hera influenciou Euristeus, que o envolveu em muitas aventuras perigosas que ficaram conhecidas como os 12 trabalhos. Mas Hércules destruiu seus 7 templos e, antes de terminar sua vida mortal, aprisionou Hera em um jarro de barro que entregou a Zeus. Depois disso, ele foi aceito como deus no Olimpo. Tiresias também foi uma de suas vítimas. Certa vez, tendo sido chamado para resolver uma questão entre Hera e Zeus, enraivecida com as verdades do adivinho, Hera o cegou. Ixion, rei dos Lápidas, tentou seduzir a deusa, mas acabou abraçando uma nuvem que Zeus confeccionou à semelhança da esposa. Os centauros nasceram dessa união. Para castigar Ixion, Zeus fez com que se alimentasse de ambrosia, o manjar da imortalidade, e o lançou no Tártaro, onde ficou girando eternamente numa roda de fogo. Durante as núpcias de Peleu e Tétis, Eris, a discórdia, convidada a não comparecer, jogou uma maçã de ouro para a mais bela das deusas. Nessa célebre disputa da mais bela deusa, entre Hera, Atena e Afrodite, Zeus incumbiu Paris de decidir a disputa. As deusas tentaram subornar Paris, prometendo presentes em troca do voto. Hera ofereceu o governo do mundo, Atena sabedoria, Afrodite ofereceu o amor da mais bela mulher, conseguindo ganhar o cobiçado título. Isso deu origem à famosa Guerra de Troia. Então, obrigada por ter ficado conosco até o final. Esta narrativa sobre Hera, ela está no blog da Lúcia de Belo Horizonte. Então, vai lá conferir com mais calma.
fazer a sua própria narrativa, né? Isso é muito importante. E inscreve-se no canal, não esquece. Vamos lá!